Olá pessoal, sejam bem-vindos então em mais uma videoaula aqui de Photoshop, videoaula do professor Nerinetsky, comigo, né, o Cid. Muito bem, dando sequência, né, à nossa aula aqui de Photoshop, certo? Onde nós estamos começando a ver a parte do 3D aqui. Vou fazer o seguinte, vou fechar essa imagem, salvar não, ou melhor, deixa eu só excluir ela, assim, vou fechar o meu menu aqui. Vou pegar o T de texto. Para objeto, então, é aquilo ali, tá? Vou pegar o T de texto, vou clicar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, só um teste. Vou colocar aqui meu nome. Deixa eu deixar ele branco. Vou mudar a cor de fundo aqui. A cor de... vou pôr um cinzinho aqui, tá? Certo. A cor não importa muito, que você pode depois definir a cor que você deseja. Como ele é 3D, né, tridimensional, com profundidade e tal, é interessante que você tenha então, por exemplo, um tipo de letra um pouco mais pesada, né, um pouco mais grossa, justamente para que você possa ver com mais qualidade aí o efeito. Então, olha só, com a ferramenta, com o teu texto digitado, vamos no menu 3D e aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui o Repulsé, tá? Text Layer. Só que muitos me perguntam, mas Cid, eu tenho o 3D, o menu 3D, então, ou seja, o meu Photoshop ele é o Extend, né? Ele é o completo, não é o Limited, não é o limitado, tal. Só que essa ferramenta não funciona. Como é um recurso um pouquinho pesado, para essa ferramenta funcionar, você depende, tá? Que a tua placa gráfica aí esteja ativada, tá? Se a tua placa gráfica não estiver ativada, ou você não tiver uma placa de vídeo, né, ou placa aceleradora, ou placa gráfica tal, boa para esse quesito aqui, esse recurso vai estar sim desativado, vai estar em cinza. Você não consegue entrar nele. Tá? Então é importante que você verifique isso. Se o teu não está funcionando e você tem uma placa gráfica, confira os drivers da placa se estão funcionando direitinho. Um outro detalhe importante é o seguinte, aqui no menu editar, preferências, performance, né? Se você não conhece muito bem aqui, só procurar nossa videoaula aqui sobre isso aqui, né? Mais para trás aí. Ó, performance, vê se aqui está habilitada essa opção. Você habilitando essa opção aqui, Enable OpenGL, né? Justamente ele vai já melhorar, né, o desempenho aqui dessa parte gráfica, certo? Só que geralmente essa parte aqui está ligado se a tua placa de vídeo, aí, tua placa aceleradora, ela está também ativada. Mas é importante então eu só mostrar rapidinho, tá? Então olha só, vamos aqui no menu 3D, pegamos Repusé e clicamos aqui, ó, Text Layer. Vou dar um Yes, sim, né? Que ele vai, na verdade, rasterizar. Só que ao invés de rasterizar, ele transformou em um objeto, né? Que depois eu posso voltar também, não tem problema. E aqui está, tá? O nosso menu 3D, que é o Repusé, perdão. Repulsé Shape Presets, né? E aqui então pode ver que também tem algumas ferramentas que apareceu ali em cima antes, né? Então tem essa ferramenta aqui, você pode, ó, rotacionar, enfim, mexer nas propriedades aqui, ok? Isso aqui então a gente pode fazer também sem nenhum problema, tá? Certo. Aqui nós temos alguns modelos, ó, justamente, ó, Repulsar Shape Presets, né? Nós temos um modelo padrão que é isso aqui, nós temos esse modelo aqui, ó, que ele coloca tipo um chanfro, uma profundidade na face, nós temos esse aqui, e assim você pode ir brincando então, né? Colocando alguns modelos aqui para você verificar como é que fica. Claro, tudo depende, o tamanho da palavra, o tipo de letra que você coloca. Esse aqui eu gosto bastante, ó, esse efeito sombreado, né? Parece um metal, tá? Um papel. Enfim, tá? Então tudo depende do tamanho do texto que você tem, do tamanho da palavra, do tipo de letra, tipo de fonte que você tem, né? Aqui então são modelos prontos, né? Que você pode estar escolhendo aí para você aplicar então dentro, né, do teu objeto, sim ou não, tá?
Alguns são meio confusos, tal, né? Eu vou pegar aqui em cima um desses aqui, que são os mais usados, tá? Tranquilo. Então, tirando essas ferramentas aqui que você sabe, então, que cada uma delas rotaciona, profundidade, tamanho, escala, posição dentro da caixa 3D, né? Redimensionamento e tal, blá, 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 certo? Ó. Então, aqui nós temos aqui embaixo as propriedades do nosso 3D, tá? Por exemplo, ó, extrusão, extrude, né? E aqui nós temos esse depth aqui, que é a profundidade dessa extrusão aqui, ó. Vendo aqui, ó, essa profundidade aqui. Então aqui, ó, tá 3, eu vou colocar 1. Ó, veja que ele já reduziu, né? Certo? Então, tudo depende também do tipo de efeito que você tem aqui, tá? Também tem isso, né? Esse aqui que eu gosto, que é com sombra, que eu havia falado, ó. Assim, olha só, esse aqui parece que ele é cavocado aqui no meio, né? Ele é ao contrário, por exemplo, desse aqui, tá? Parece uma rosquinha, né? Então, olha só, profundidade, né? Eu posso aumentar essa profundidade, posso diminuir. Claro, tudo depende também do ângulo que você tem, né? Olha só, tudo isso você precisa então também dar uma analisada. Ó, vamos modificar aqui, né? Deixar mais ou menos aqui, certo? Vamos dar uma rotacionada assim. Agora rotacionamos um pouquinho assim para que a gente possa ver um pouco do efeito. Aí, a escala, né, que nada mais é do que o tamanho da profundidade, né? Ele vai ficar, digamos assim, ó, comprimido, né? Tipo lá do fundo parece que ele vem, ó, ou ele começa aberto, né, e vai fechando. O twist, fica meio estranho, ele torce, né, o fundo. Então é melhor você vir aqui assim e pegar esses efeitos prontos, né? Que já tem um twist aí bem bacana, bem trabalhadinho. Certo? A escala do twist, né? Aqui na verdade é a direção que vai vir, então aquela profundidade lá, né? Do canto direito superior, do canto esquerdo superior e inferior, de baixo, de cima, né? Você pode estar modificando o ângulo também, manualmente aqui, certo? Então são propriedades aí que você vai mexendo, tá? E inflar, tu quer que ele infle de frente, tu quer que ele infla por trás, né? E aqui também pode estar aumentando um pouco o ângulo, né? Olha só, feito isso, vamos determinar aqui, ó. Eu quero ele assim, tá? Voltamos ele para os padrões aqui, tá? Aqui assim, se tu pegar aqui, ele volta lá pro original, né? De quando nós entramos, antes de mexermos nas propriedades aqui, tá? Vamos só deixar ele um pouquinho assim. E aqui é o seguinte, ó, front, parte frontal aqui, você pode escolher então também, né, como nós vimos na aula anterior, aí você pode estar modificando e escolhendo, né, uma cor ou já uma textura pronta para você aplicar aqui, né? Então pode ver que ficou bem legal aqui, então tu pode estar escolhendo. E depois também, né, a gente pode estar entrando ali, aqui você pode abrir um outro material, né? Material são essas texturas aqui. Se você der um OK, ele vai entrar na pasta dos materiais, formato P3M, tá? Se você vier aqui, ó, pegar a loa de materiais, né? Pegar o loa de materiais e pegar o GU aqui, ó, vá, né? Aí ele vai entrar lá no site do Photoshop, no browser 3D, justamente para buscar algumas texturas, né? Ó, do Photoshop. Claro, você precisa ter, então, né? Você precisa ter aí o Photoshop, né? O internet aberto para que você possa pegar alguns materiais, certo? Muito bem. Então, olha só. Essa aqui é a parte frontal, tá? Então, a parte frontal, né? Olha só que dá uns efeitos bem interessantes. E a parte de trás aqui, ó, é esses sides. Então aqui assim, por exemplo, ó, a lá dele modifica, né? Vai estar modificando o fundo. Tá vendo? Olha só. Então você pode estar escolhendo aí um modo que você deseja, tal, né?
Aqui nós temos, por exemplo, side frontal, né? O tipo de contorno, né? Ele deixa um pouquinho, dependendo do que você escolhe, né? Ali ele dá um efeito um pouco diferente. Mas o interessante é aqui, ó, luz, né? Eu quero uma luz, por exemplo, luzes azuis. Em todo objeto ele aplica aquelas luzes azuis. CAD, né? O code, dawn, dia, daylight, luzes padrão, né? Fire, que é luz quente, né? Ó, hard light, né? Que é nada mais é do que você aumentar um pouco o contraste das cores. Então, claro, tudo isso depende das cores aqui, dos tons que você escolheu, do tipo de letra, da profundidade, né? Mas enfim, olha que interessante ser feito aqui, ó. O interessante é que vocês possam ir mexendo, você possa ir trabalhando aqui. Eu quero visualizar padrão, quero visualizar aqui, né, o lado esquerdo, direito, aqui, o topo, né, frontal, a parte de trás, a parte frontal, ou deixar o padrão, né? Certo? E aqui é qualidade, né? Se eu deixar o best aqui, fica maior qualidade de visualização, porém vai ter gerar um pouco mais de qualidade, vai deixar um pouco mais pesado aí o teu programa. Então se eu dar um OK aqui, ó, a princípio estaria meio que pronto, né? O teu objeto. Você também pode entrar aqui então para modificar aquelas propriedades que nós já vimos, né, na aula anterior aí, certo? Ó, tá? Né? E se você pegar aqui assim no menu Windows 3D ou janela 3D e pegar aqui, né? Onde é que está o nosso aqui, ó, Seed Front. Então tem o Seed Front que está inflado, Seed Front Bevel, né? Você pode estar modificando então aqui, né? Que a gente viu antes. Vou abrir uma textura. Então você pode colocar, opa, desculpa, deixa eu voltar. Deixa eu modificar aqui rapidinho, que ele deu uma, né? Deixa eu só voltar aqui para cá. Load textura aí. Então qualquer textura que você pegar aqui, né? Essa aqui, por exemplo, de aplicar. Lógico, eu tô com uma textura aqui, né? Bem confusa. Então se eu quero que apareça aquela imagem, então é sempre bom você pegar, digamos, esse modo aqui que é sem imagem. Aí você busca a textura que você quer e você aplica, né? Aí está. A mesma coisa aqui para extrusão, né? Que é a parte do fundo. Então, eu quero uma extrusão. Deixa a parte lisa e depois você pode estar buscando, então, por exemplo, uma imagem para colocar lá na extrusão. Claro que o ideal aqui sempre são texturas, né? Aí está, certo? Então aí, ó, questão de você praticar um pouquinho também, né? Também tem iluminação aqui, eu quero uma luz mais vermelha. Não, eu quero uma luz, né? Eu quero uma luz aqui azul, certo? Isso lá na extrusão. Mas lá na parte frontal aqui, ó, frontal bevel, eu quero uma luz aqui amarela, né? Então, questão de você aí modificando e praticando um pouquinho, certo, pessoal? Nosso tempo estourou aqui, tá? Mas agora na próxima aula damos sequência ainda a parte de 3D, onde vamos aprender a criar aí uma bandeirinha, um efeito pode ser um tecido trêmulo, né? Uma bandeira tal, certo? Então, grande abraço aí, videoaulas do professor Neri Neitz, que comigo então aqui o Sidney. Até mais, tchau, tchau.